Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felp e esse daqui é meu canal. E hoje a gente vai falar sobre o uso do celular e como transformar o seu celular numa ferramenta de produtividade. Eu não sei vocês, mas na quarentena o que mais tem me distraído e me impedido de fazer minhas tarefas, como gravar vídeos aqui pro YouTube, é disparado o meu celular. Eu acordo e tenho esse impulso de querer checar todas as redes sociais, ver o que eu perdi, o que eu tô por fora enquanto eu dormia. E na hora de dormir eu fico checando todas as redes sociais, procurando um post na madrugada pra me entreter, pra eu não ter que largar o celular e ir dormir. Então eu decidi fazer uma pesquisa sobre isso, testar diferentes técnicas e trazer aqui os resultados pra vocês, pra poder ajudar mais gente com isso. É fato que o celular nasceu como uma ferramenta. Ele é máquina de fotos, é calculadora, bússola, mapa, jornal, rádio, tudo num dispositivo só. Mas o problema central é que o celular deixou de ser uma ferramenta para se tornar uma obsessão, deixou de ser um assistente para se tornar um dirigente das nossas vidas, deixou de ser um acessório para se tornar parte do nosso corpo. Afinal, quando que a gente não sabe onde está o nosso celular? Estudos indicam que só alguns minutos longe do celular podem causar ansiedade, sinais físicos de estresse e até depressão. Um ex-funcionário do Google, Tristan Harris, disse em entrevista que os aplicativos e produtos digitais são feitos propositalmente para serem viciantes, como o Snapchat, que tem a função do streak, do foguinho. Já não se programam mais aplicativos, se programam pessoas. Mas o que a gente tem que lembrar é que o celular não é um vilão, ele é uma das mais poderosas ferramentas de produtividade que existem, a gente só tem que passar a usá-lo assim. E esse vídeo é para te colocar no comando do uso do seu celular de novo, então pega seu celular e vamos lá. O primeiro passo é rever os aplicativos que você tem instalado no seu celular. Parece que não faz muita diferença, mas a quantidade de informação e de opções de navegação que a gente carrega nele te fazem mais propenso ao maior uso. Procura deletar aqueles aplicativos que você baixou uma vez e nunca mais usou, ou aqueles aplicativos que, embora você use sim, te fazem mais mal do que bem por quaisquer motivos. Com certeza vão ter aplicativos que você baixa e você não precisa mais no seu celular. O segundo passo é reestruturar a sua tela de início. Quem nunca se pegou passeando pela tela de início sendo atraído por um daqueles ícones coloridos das redes sociais, indo de Twitter para Facebook, de Facebook para TikTok, TikTok para Instagram, Instagram para Twitter de novo e assim por diante. Um passo muito importante para controlar o seu uso do celular é deixar visíveis em primeiro plano só aqueles aplicativos que te ajudam nas tarefas do seu processo produtivo, seja ele estudar, trabalhar ou seja lá o que for que você considere como produtivo. Uma das mudanças que mais ajudou no meu caso foi colocar as redes sociais numa pasta dentro de uma página secundária para realmente dificultar o acesso e eliminar aquele gatilho visual que aqueles ícones coloridos produzem na gente. Agora o passo mais importante, analisar e restringir as suas notificações. Embora elas pareçam normais, as notificações são o maior mecanismo de vício do celular e elas são muito tóxicas. Isso porque elas são o gatilho sonoro que fazem você pegar o celular e mergulhar naquele ciclo infinito. Quando você tem as notificações ativadas, não é você que controla quando você usa o celular, é o celular que controla quando ele vai ser usado. Quando você recebe uma notificação, você interrompe a tarefa que você estava fazendo e o seu cérebro pode demorar até 23 minutos para voltar ao foco original que ele estava antes, segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia. Minha recomendação é desligar todas as notificações, inclusive de mensagens de texto, e deixar só aquelas de ligações, porque pensa assim, se fosse urgente, iam te ligar. Então você pode deixar ativadas só as notificações do telefone e do WhatsApp, mas só para ligações. Tem uma configuração dentro do WhatsApp também para isso. Mas eu vou falar dos pontos negativos também, sim. Eu já tentei ficar sem notificação nenhuma, zero por um tempo, e admito que foi bem difícil, principalmente porque sempre tinha algum aplicativo que eu esquecia de checar e não via que eu tinha recebido alguma coisa ali, por exemplo, e-mail ou outro aplicativo. Então o que eu decidi fazer no meu caso foi desativar todas as notificações da tela de bloqueio, menos ligações, mas permitir que alguns aplicativos me enviem banners, ou seja, aquelas notificações internas de quando você já está usando o celular. Assim, eu decido quando eu quero entrar no celular, mas quando eu já estou lá dentro não tem problema receber notificação para mudar de aplicativo. O mais importante e tranquilizante para mim foi perceber que meu celular não ia mais apitar e não ia mais me chamar a atenção enquanto eu estava fazendo alguma coisa importante. Outro fato negativo é que testando isso eu também senti uma maior ansiedade da sensação de estar por fora de assuntos importantes ou menos conectado com meus amigos. E por isso a próxima dica. Inicie um esforço coletivo. É claro, não adianta só a vontade de uma pessoa em querer parar de consumir tanto tempo no celular. Existe toda a dinâmica social desse uso que constrói esse hábito e esse vício na gente.
Quando comecei a fazer isso, tirar as notificações, ficar menos tempo no celular, eu senti essa ansiedade de estar menos conectado. Como é que vai ser agora? Eu sempre respondo rápido às pessoas, estou sempre online. Como é que vai ser agora para eu demorar? Meus amigos vão conversar sem mim nos grupos. Minha dica é avisar essas pessoas, começar uma conversa sobre isso naquele grupo, chamar os amigos para ver esse vídeo, dar algumas dicas, para assim criar um ambiente mais confortável para esse processo. Outra coisa que eu fiz foi trocar meu status do WhatsApp, por exemplo, para refletir essa mudança e avisar que eu não tinha mais notificações e que eu não estaria esperando nada urgente vindo por mensagens, mas sim por ligação. Não é por arrogância, para parecer superior, mas simplesmente para avisar essas pessoas e porque assim é muito mais justo com elas saberem o que esperar e colocar a expectativa em você. Quinta dica é se distanciar fisicamente do seu celular. É muito importante que a gente pratique o distanciamento social, sim, mas também dos nossos celulares, para desanexar eles dos nossos corpos, desconectar um pouco deles. O que eu tenho tentado fazer cada vez mais é deixar meu celular no meu quarto quando eu vou para outro cômodo, ou ir almoçar, jantar, enfim, para não ficar levando ele sempre comigo, largar ele em um cômodo e deixar ele lá. Parece simples, mas tem muito efeito sim no seu psicológico. A situação ficou tão grave que uma pesquisa de Harvard Business diz que só a presença de um celular, mesmo silenciado, com notificações desativadas, gera maior ansiedade, estresse e perturbação ao seu foco e concentração. Outra mudança simples, mas poderosa, de acordo com o Dr. Alex Soo-Jung Kim Pen, autor do livro O Vício da Distração, é levar o seu celular numa bolsa ou mochila ao invés do seu bolso. Ele afirma que não levar seu celular junto ao corpo, mas sim numa bolsa, numa mochila, pode aliviar aquele sentimento de que você sempre tem que dar atenção ao seu celular. Mas como não tenho ido para nenhum lugar mesmo, só tenho ficado em casa, não posso falar nada sobre essa dica porque não pude testar ainda. É isso, essas foram algumas das dicas que me fizeram mudar o meu relacionamento com o meu celular e acredite se quiser, fizeram uma baita diferença. Meus dias têm sido cada vez mais focados em fazer outras atividades, ler, produzir conteúdo, trabalhar, programar, em vez de usar tanto tempo no meu celular. Consigo ver pelo tempo de uso também do celular que tem caído cada vez mais. Uma dica final é, claro, acompanhar o tempo de uso do seu celular e, se você quiser, aproveitar as configurações de restrição de aplicativos. Eu já tentei fazer isso, restringir Facebook, Instagram para tanto tempo de uso por dia, mas sempre eu ignorava aquele limite e continuava usando, então não funcionou para mim. O que funcionou mesmo foi procurar a raiz daquele vício, daquela obsessão e aí ir atrás de cortar. Para mim, principalmente foi as notificações e esses passos que eu dei aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, comenta aqui o seu feedback, fala o que você achou, deixa o seu like ou dislike, se inscreve no canal, acompanha aqui que vem muito vídeo muito incrível sobre estudos, Enem, vestibulares até janeiro, agora que vai ser os vestibulares, e sobre essa convivência nossa aqui durante esse período tão difícil. É isso, um beijão, muito obrigado e até a próxima!